volta às práticas do primeiro amor. Que a gente precisa despertar isso nesses dias. Então, nós precisamos voltar a essas práticas. E não tem como eu falar sobre isso sem ler esse trecho que fala muito forte ao meu coração. Está em Jeremias 2. Queria a versão, essa versão. Que a minha versão é diferente. Aqui, quando você vai começar a ler, eu queria, desde o início, Jeremias 2:1. Jeremias 2:1. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, o meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor ao povo de Jacó, todos os clãs do povo de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe da terra do Egito e que nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, por terra seca e de densas trevas, terras pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês entraram na minha terra e a contaminaram, e tornaram a minha herança detestável. Os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, declara o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, apesar de eles nem sequer serem deuses? O meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Amém? O texto por si só já era para a gente estar no chão, chorando. Quando você vai ler, aqui fala que Israel abandonou o Senhor. E quando se trata de Israel, você percebe que não é uma mensagem para um novo convertido. É uma mensagem para alguém que já teve do Senhor, já teve experiências do Senhor, já presenciou várias coisas do Senhor. Então, essa mensagem é especificamente, essa primeira parte, para as pessoas que já estão aqui há um bom tempo. É uma mensagem para nós que estamos aqui 3, 4, 5, 10, 15 anos. Mas nós estamos no mesmo lugar. Quando a gente chega na igreja, a gente aceita Jesus e é tudo muito diferente, né? A gente é inserido num ambiente, conhece novas pessoas, e aí a gente fica livre dos pecados, aquele fardo pesado é retirado de nós, e assim a gente começa a ter uma caminhada no corpo de Cristo. E eu fico me perguntando quando eu vejo uma notícia, ou quando eu sei que alguém que eu conheço
que foi um referencial para mim, eu fico me perguntando o que aconteceu com tantas experiências que essa pessoa teve, com tantas coisas que essa pessoa já viveu, o que aconteceu para que ela não estivesse mais aqui, ou que de alguma forma ela ficou paralisada dentro do corpo, ou que ela já não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo. E quando eu me pergunto isso, eu não estou me colocando numa cadeira de juiz e julgando a pessoa, mas eu estou observando para que eu e você não caiamos na mesma coisa. Para que nós não caiamos no mesmo erro. E eu entendi que essas coisas na vida dessas pessoas, de muitos de nós aqui, elas vão acontecendo de forma sutil e com o tempo vai se tornando torrencial. Algo profundo, algo que não conseguimos mais voltar atrás. Onde o povo de Israel havia abandonado a Deus, e você percebe aqui que esse texto é uma palavra que no tempo que o povo de Israel estava abandonando o Senhor, e estava idolatrando outros deuses, estavam buscando respostas em outra coisa, mesmo tendo vivido grandes coisas em Deus, mesmo estando na terra prometida. A gente está aqui, num ambiente em que temos formas de adorar a Deus, temos Bíblia, não temos nenhuma perseguição, e mesmo assim, nós estamos abandonando a prática do primeiro amor, nós estamos colocando ídolos no lugar de Deus. E é esse o ponto que eu quero chegar. A parte principal aqui é a prática da idolatria, é o abandono do amor, tirando Deus de primeiro lugar no seu coração. É uma forma de que você percebe que Deus está condenando os amores rivais que tem nas nossas vidas. Amém? O povo estava amando outros deuses, e nós precisamos lembrar que temos um Deus ciumento. E quando se fala de um Deus ciumento aqui, eu não estou falando de um ciúme humano, de um ciúme que quer algo para si, mas de um Deus cuidadoso e zeloso que quer que nós não caiamos e nem abandonamos aquilo que é precioso, que é o próprio Deus. Porque Ele entende da sua soberania e sabe que nós precisamos dele para sobreviver. Nós precisamos dele para ser alguém. Nós precisamos dele para conquistar a salvação. Os amores rivais são desaprovados por Deus. E o que são esses amores hoje? O que na atualidade, eu sei que ainda existem os deuses, imagens, eu sei que ainda existe, mas na realidade do corpo de Cristo, o que tem sido esses ídolos? Qual tem sido o seu ídolo? Eu lembrei de alguns e eu vou pontuá-los aqui. O nosso corpo, as riquezas e a falsa prosperidade, que tem entrado dentro do corpo de forma sutil e numa forma bonita, numa forma controladora, sem que você perceba. É o network dentro da igreja. Eu preciso ir lá porque lá tem uma pessoa que vai me dar um emprego. A gente vê muito isso nas outras nações também. As nossas vontades, como já foi pregado, os filmes, as séries, a vida que eles nos mostram, a vida perfeita, né? A estrutura, conforto, a fama, os elogios, as ovelhas, os pastores, os filhos, a esposa, o esposo. O que tem sido ídolo no seu coração? A sua namorada, o seu trabalho, o seu curso. E eu não estou falando que essas coisas, algumas coisas que eu pontuei aqui, não tem como a gente abandonar.
E aí que eu vou contar o meu testemunho. Quando eu me casei, eu fui criada de uma forma muito presa, né? Eu era muito dependente, sempre fui muito dependente. E Deus via que isso seria para mim uma paralisia futuramente. E como eu falei aqui, eu orava sempre para Deus, Deus me amarra de uma forma que eu não possa mais sair do Senhor, aquilo que um dia vai me prender, que o Senhor trate disso agora. E eu lembro que eu casei com Joane e toda a dependência que eu tinha dos meus pais, eu me voltei para ele. E eu não dirigia, eu não fazia nada só, eu não me virava em nada. E eu lembro que uma vez, eu tinha começado a trabalhar, era um novo cenário para mim, tudo que era novo para mim virava um gigante. E eu lembro que ele ganhou uma passagem, uma viagem para a África. E isso era uma promessa que ele tinha de vida de muito tempo. E aquilo estava se cumprindo na vida dele. Mas eu não consegui sentir alegria naquilo. Porque eu ia passar, era o quê? Um mês? Era uns 15 a 20 dias longe dele, tendo que me virar para ir para o trabalho. E eu não sabia dirigir, eu morava longe, a Ana Beatriz era um bebê ainda. E aquilo foi me trazendo um desespero antes dessa viagem. E eu querendo manipular ele para ele não ir para essa viagem. Fazendo vários dramas, sendo usada mesmo. Mas aí, chegou um ponto de tamanho desespero. Eu falei assim, cara, eu tenho que conversar com Deus. Eu estou louca, eu não estou nem ouvindo o que Deus quer. E eu lembro que todas as mensagens que eu vinha para a Aliança Jovem, ou para o culto de domingo, Deus falava a mesma coisa. Sobre eu ser dependente de Deus. Eu precisava ser dependente de Deus. E aí ele foi me mostrando várias circunstâncias para provar para mim que eu tinha o meu esposo como um ídolo. Que eu tinha o meu esposo como um amor rival. E eu falei assim, e se tu perdesse ele? E se ele tivesse que passar mais tempo? E eu ficava... Claro que a pessoa fica desesperada, perder o marido, mas eu não vou me matar por isso. Eu preciso continuar vivendo. Eu preciso continuar amando o Senhor. Eu preciso... E quando vem os filhos? Quando os meus filhos chegaram, eu já tinha metade do caminho aprendido com Deus, com muita lapada. Então, quando vieram os meus filhos, eu fui aprendendo mais, que eu não podia ter eles como um amuleto para mim, como uma desculpa para mim não exercer o meu ministério. Eu admiro, eu louvo a vida de mulheres que têm esse chamado, mas eu entendia que o meu não era aquele. Eu não podia me esconder atrás daquilo. Eu sabia que eu tinha um chamado pastoral, eu sabia que eu tinha um chamado para estar à frente de algumas coisas, e eu precisava ensinar os meus filhos isso e me desprender, para que eu pudesse tirar todos esses amores, tirar tudo isso que tornava Deus de segundo plano na minha vida. E isso vem de forma sutil, na forma de um amor, na forma de várias desculpas que a gente dá. Mas quando você tem uma intimidade com o Senhor, e quando você tem um temor, você começa a ouvir a voz de Deus te mexendo contigo, sabendo que aquilo é um ídolo na sua vida. Foi isso que eu ouvi na época, que eu não queria admitir que isso era, mas eu entendi com o tempo que era, e eu estava vivendo aquelas coisas, e eu estava vivendo aqueles desapegos, aquelas dores, saindo daquela zona de conforto, porque Deus estava me querendo só para Ele. Ele queria me ensinar que eu só precisava dEle. E de mais nada. Nada pode roubar a prioridade do Senhor no seu coração. Nada. Ele é soberano sobre todas as coisas, e as respostas para saber viver com tudo isso sem idolatrar está na sua intimidade, como eu falei. Então, se você tem alguma dúvida, se você está aí criando várias desculpas na sua cabeça para dizer, não, isso não é, isso é isso, é outra coisa, não é idolatria. Comece a buscar isso no Senhor. Comece a perguntar ao Senhor sobre isso. Comece a investigar isso dentro de você.
Porque é melhor a gente descobrir enquanto está no início, depois que isso se torna muito grande dentro de nós. É isso que tem derrubado grandes homens e mulheres de Deus. É uma idolatria camuflada em coisas que esse século oferece. Qual é a prioridade do seu coração? E eu tenho sido ministrada ainda sobre isso. Eu sou uma pessoa, eu sempre falo que eu sou fácil de ter vícios. Fácil de ter vícios. Então, se eu gosto de uma coisa, eu sou muito profunda naquilo, muito intensa naquilo e a minha cabeça só vai para aquilo. Se eu não tomar cuidado, ao longo do tempo, dos anos, dos dias, eu vou começando a ter essa prioridade dentro de mim. E é como meu esposo falou, aquela mensagem de sábado parece que eram umas indiretas para mim. Eu estava falando para ele, tu tá dando indireta para mim no púlpito. Mas eu fui muito confrontada porque a constância, ela é necessária para conter esses vícios. Você precisa, é como ele falou, é um dia de cada vez para vencer cada uma dessas coisas. Então, às vezes o seu vício é assistir uma série, às vezes o seu vício é se esconder atrás da sua família, às vezes o seu vício é o seu trabalho, às vezes o seu vício é vestir uma capa de uma pessoa super crente, às vezes o seu vício é conhecer a palavra de Deus, não só para não para você saber mais de Deus, mas para confrontar as pessoas ou para mostrar para as pessoas que você sabe. E esse é um dos ídolos que eu não citei. O conhecimento. O conhecimento tem pego homens e mulheres de Deus nesse tempo. E uma coisa que eu aprendi também é que quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você conhece de Deus, mais humilde você se torna. Mais humilde você se torna, porque quanto mais você aprende, quanto mais você busca, você entende que ainda tem muita coisa. Você entende que é infinito, Deus é infinito, eu nunca vou saber tudo sobre Deus. E eu conheço homens de Deus, mestres que são humildes, e eu falo isso olhando para a vida dessas pessoas. Eu aprendo isso olhando para a vida dessas pessoas. Pessoas que têm um bom conhecimento, um autoconhecimento da palavra, mas que são humildes. Que eles conseguem sentar e ouvir alguém que talvez não tenha o mesmo conhecimento. Mas sempre sabendo que Deus pode usar qualquer pessoa para ter uma revelação nova para a vida dela. Então, não vamos usar mais esse disfarce de conhecedores da palavra para estar numa cadeira de juiz, criticando ou querendo ser superior à pessoa. Eu ouvi já muitas coisas, muitas críticas. E um exemplo claro disso aqui que eu lembrei agora. A gente trouxe o Schubert, né, para a conferência. E muitas pessoas tinham uma ideia dele de que ele não era um cara da palavra, assim, mestre, conhecedor da palavra. É um cara do Espírito ali, Espírito Santo, tal. E ora em línguas, e ora para um cai. E quando você senta no particular, quando você senta na mesa, você entende a profundidade daquele homem em Deus, na palavra de Deus, na busca por conhecimento. Mas ele sabe a necessidade de cada lugar e o que ele precisa falar em cada lugar. E que ele precisa ser submisso ao Espírito Santo, ao que o Espírito quer fazer. E ele não se importa com o que as pessoas pensam. Se você sabe quem você é em Deus, você não precisa se preocupar. Você não precisa dos elogios, você não precisa se preocupar com as críticas. Outra coisa que é gerada por esses amores rivais, quando você está dentro do corpo, e isso talvez é uma das piores coisas, é que, além disso,
te afastar da intimidade com o Senhor, você está gritando para as pessoas ao seu redor que Deus não é suficiente. Você está invertendo o evangelho para aquelas pessoas que não te conhecem. Você está mostrando para o mundo, fala, eu estou na igreja, eu estou há anos na igreja, eu já provei de tudo. Mas não é suficiente. Eu preciso do mundo ainda. Eu preciso desse ídolo ainda, para que eu possa permanecer, para que eu possa continuar ali. Então você está atrapalhando o reino de crescer. E isso é diabólico. Isso é diabólico. Nós precisamos ser cooperadores do reino, do crescimento do reino. Propagadores do evangelho verdadeiro, do evangelho puro, do evangelho simples. Entende a profundidade quando você começa a olhar, você começa a ter uns pecados de estimação dentro da igreja e parece que você perde o temor daquilo. Você começa a perder. Eu lembro que, assim quando eu comecei, se eu tivesse qualquer pecado, e isso não era religiosidade, tá? Eu não subia no altar. Se eu tivesse alguma coisa para fazer, programada, eu não ia para o culto. E depois eu falava, pastor, eu estava em pecado. E eu não tinha coragem de subir no altar do Senhor. Porque os homens podem até não saber, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. E eu não falo isso para você desistir da vida cristã. Eu falo isso para você se posicionar. Se a sua vida não está condizendo com o que você diz, com o que você prega, com o que você escuta aqui nessa igreja, comece a remanejar a sua vida para isso. Comece a colocar ela no trilho de novo. Comece a cuidar desses detalhes. Comece a cuidar do dia ordinário da sua vida, porque é nesses dias que a gente tem construído esses altares para outros ídolos. É no nosso dia a dia, é nas coisas simples, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é lá que começa. Então comece do começo. Comece do começo. Comece a investigar dentro de você. O que é que tem tomado o lugar de Deus no meu coração? O que é que tem me afastado de querer estar com o Senhor? Por que que eu estou achando tão sem graça ir para a igreja? Por que que para mim ir para o culto de sábado é só ir para mais um culto? Por que para mim ir para uma conferência é só mais uma conferência? Por que que o culto, a palavra do pastor Donato sobre amar o próximo, sobre liberdade, está tão cansativa para mim? O problema não está no pastor. O problema está no seu coração. O problema está aonde está o seu coração. Se você é cristão, siga a palavra. Para de colocar desculpa. Para de colocar interpretação onde não tem. Para de querer colocar a Bíblia de acordo com a sua vida e não a sua vida de acordo com a Bíblia. Para de desculpa. Siga em direção à vontade de Deus, sem esses amores rivais que irão competir com Ele dentro do seu coração. Continuamente na Bíblia você percebe que a luta do homem sempre vai ser com coisas que vão roubar o coração dele de Deus, que vão afastar ele do Senhor. Nós temos uma falta de temor no nosso meio. O diabo ele tem meticulosamente inserido a normalização de algumas coisas dentro da igreja. Teve o show da Madonna, né? E eu vi algumas pessoas normalizando isso, naturalizando isso. Só que isso não é normal. Não é normal você cultuar o diabo num show. Não é normal. Com milhões de pessoas assistindo. E você, cristão, tem mesmo que se posicionar, tem mesmo que falar, tem mesmo que chiar, para que isso não se normalize no nosso meio. Não é normal você seguir alguém que é completamente contra os seus valores. Completamente contra os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que o Senhor acredita. Nós estamos perdendo o nosso primeiro amor. E aqui eu ia botar o nome dessa mensagem assim, lembrando do primeiro amor, mas só lembrar não adianta, a gente precisa voltar às práticas. Precisamos nos movimentar para isso novamente.
movimentar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma para esse primeiro amor, para as práticas desse primeiro amor. Em Jeremias 2:2, coloca aqui para mim, tem falando sobre isso. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Quando você chega, que sua vida está um caos, no primeiro amor, você não se importa com isso. Você está apaixonado por Jesus, você não quer saber das dificuldades. Você quer saber de Deus, do Espírito Santo, de provar mais, de querer mais, de conhecer mais. É disso que eu estou falando. Lá em Apocalipse 2, do 4 ao 5, é um texto bem conhecido que fala sobre isso. Também fala assim: no entanto, tenho contra vocês que abandonam o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Nós estamos perdendo o primeiro amor. Hoje, eu não falo isso acusando vocês, eu falo isso para mim também. Eu estou ministrando para mim também. Não podemos também normalizar os cultos. Nós precisamos vir com a expectativa de que algo vai acontecer nesse lugar. De que os céus vão se abrir nesse lugar e eu vou fazer o que for necessário para ter isso. Eu vou me entregar de forma profunda até que o Senhor venha nesse lugar. E eu seja completamente tomada por Ele. Tomada por Ele. Alguns de vocês estão jovens, mas estão normalizados com as coisas. Eu lembro do meu primeiro amor, que das práticas que eu tinha no início, eu era muito, muito intensa. Então eu lembro que eu passava horas e horas e horas e horas orando no meu quarto. E eu só tinha aquele quarto. E hoje é tão difícil, é tão difícil você se trancar e orar por horas. Eu criava canções, eu criava poesias, eu tinha várias ideias de evangelismo, ideias de como eu ia discipular as meninas quando eu começasse a liderar. Eu tinha uma expectativa do crescimento do Senhor, e muito do que eu sou hoje foi gerado ali. Muito dos meus dias de escassez, dos dias de escuridão, muito da luz que eu via, das coisas que eu enxergava, foram gerados naquele quarto simples, gerados com muita pureza, Quando você tem o seu primeiro amor ainda no seu coração, aquela chama, aquele desespero, Romanos 12:2, não é um pesadelo. Ser um sacrifício vivo era tranquilo, porque quanto mais você se sacrificava, mais você sabia que o incenso estava sendo liberado ao Senhor, e aquilo era muito bom. E aí você queria mais. Você queria mais e você queria mais. Hoje você ser um sacrifício é uma luta, é um desespero. Você tem que estar pregando para as pessoas que cristianismo não é moleza. Isso não era para ser pregado, isso a pessoa tem que sentir. Ela tem que sentir e ela tem que se intensificar com isso. Porque quanto mais difícil está ficando, mais você tem que se esquentar no Senhor. Mais as coisas você tem que se firmar no Senhor. Mais você precisa entender que você só vai passar por isso sendo intensa em Deus. Olhando para as coisas do céu. Porque senão você vai se afundar num lugar que dificilmente você vai conseguir sair sozinha. No final de tudo, sempre você vai precisar de Deus. Sempre você vai voltar para Deus, por mais que você abandone o Senhor.
E graças a Deus nós temos um Deus que não nos abandona, como nós abandonamos Ele. A nossa vida, ela precisa ser uma conduta de caráter, uma conduta de vida voltada para o Senhor, que eleve esse aroma para o Senhor. Que Ele consiga novamente sentir prazer na nossa adoração. E que nós consigamos respirar de fato. Nós estamos num tempo, principalmente pós-pandemia, que nós estamos acomodados, nós estamos frios, mornos, nós estamos... Eu estou falando aqui para os crentes velhos, viu? Nós estamos mostrando e prejudicando para a próxima geração sobre Deus. Eu lembro que muito do que eu aprendi no meu primeiro amor foram observando os homens que queimavam para Jesus. Porque eles estavam há muito tempo na igreja, mas não tinham abandonado a prática do primeiro amor. E aí eu olhava aquilo e eu falava, eu quero isso. Graças a Deus nós temos ainda pessoas que permaneceram, mas Deus quer que todos nós permaneçamos. Se todo mundo que está nesse culto se posicionasse hoje e voltasse à prática do primeiro amor, voltasse como era apaixonado no início, meu Deus. Que a nossa devoção ao Senhor molde nosso caráter para sermos filhos apaixonados e que nós possamos impactar a sociedade, o mundo. Nossa constância nos posicionamentos, nosso caráter seja motivo de alegria para o Senhor e de mudança nesse mundo. Precisamos reconhecer a soberania de Deus. E para finalizar, eu li um devocional do Esaú, acho que ele postou, João 7,46, que tinha uma frase assim: ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala, declara os guardas. Nós precisamos reconhecer que nunca haverá nada que seja comparável ao Senhor. Nada, nenhum ídolo, nenhuma muleta que você tem se sustentado é maior do que o Senhor. Nunca você vai procurar, você vai tentar encontrar e você vai ficar perdido nesse lugar de encontrar e sempre buscar e não vai encontrar. Mesmo que você tenha anos de conversão ou um grande título na igreja, entenda que você precisa ser vencido por Deus. Todos os dias você precisa perder para Ele. Eu preguei isso há 3 anos atrás. E parte dessa mensagem foi um pouco da mensagem que eu preguei há 3 anos atrás. Isso é uma mensagem válida para todos os dias da nossa vida. Nós precisamos acordar lembrando que é dia de perder para Deus hoje. É dia de perder para Ele, é dia de ganhar dos nossos pecados, é dia de entregarmos mais um pouco para o Senhor, é dia de não normalizarmos a igreja. Não é normal vir para o culto e só ficar sentado, não é normal ter uma vida cristã e não fazer nada pelo próximo, não é normal vir para esse lugar e permanecer da mesma forma. Queridos, e nós que estamos aqui tentando ensinar isso, tentando mostrar isso, é muito cansativo. É muito cansativo. Me mandaram uma mensagem hoje falando que a gente tem feito, pregado boas palavras para crentes ruins. É uma mensagem para o crente velho, né? Para o crente que vem e ele senta nessa cadeira de juiz e vai achar todos os erros da sua mensagem. Ou, de alguma forma, se isso afetou a vida dele, ou falou com ele, ou confrontou ele, ele vai achar alguma maneira ou achar alguma desculpa para dizer que aquilo não é verdade sobre a vida dele. E eu falo para Deus, Deus, não deixa que eu me canse, porque se eu me cansar eu também estou pecando. Porque eu preciso entender que quem ensina não sou eu, é Deus que ensina. Eu sou só um instrumento.
mas me proteja, Senhor, de todo cansaço, de estar repetindo às vezes as mesmas coisas, ano após ano, em reuniões, em discipulados, a mesma coisa. E no decorrer desses anos a gente aprendeu que muito melhor do que falar é ter uma vida que ensina. Então, essa mudança, esse retorno às práticas do primeiro amor, você precisa mostrar com a sua vida para as pessoas que estão perto de você. Você precisa começar a mostrar a vida na vida. Isso é um termo já conhecido, ficou popular hoje. Não adianta só falar, não adianta só escrever, não adianta só sentar, ouvir e fazer 1000 promessas. Eu falo, gente, porque eu sou assim. Quando eu estou aqui, que eu sento aí, que eu recebo um confronto, eu começo a prometer 1000 coisas para Deus. Senhor, eu vou mudar mesmo, eu vou fazer isso mesmo. Quando for na segunda-feira, vou. Aí começa a primeira tribulação. Mas não temos mais tempo para isso. É tempo agora de posicionar. Estamos vivendo num tempo que é uma tragédia atrás da outra. É uma situação difícil atrás da outra. E isso são sinais da vinda de Jesus. Isso são sinais da nossa conduta. Isso é uma chamada para uma conscientização e um posicionamento de volta às práticas do primeiro amor. De pureza, de santidade, de simplicidade, das coisas que aprendemos desde o começo dessa igreja. Aleluia. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar.